Boa tarde. Boa tarde. Você está bom? Graças a Deus, muito bem. E o senhor Nivaldo? Boa tarde, professor. Eu gostaria de inicialmente agradecê-lo pelo convite, parabenizar a família Prevê por proporcionar essa oportunidade para os telespectadores de Bauru e região e também todos que estão acompanhando a gente nesse momento e colaborar com o que a gente puder aí para participar, todo mundo que está nos acompanhando agora. Bom, a entrevista de hoje nós vamos tentar fazer uma sabatina aí com dois jornalistas experientes, o Nelson, um dos jornalistas polêmicos da cidade, historicamente um jornalista de opinião, né? E nesse momento de crise, eu falei nada como vamos trazer alguns órgãos de imprensa e vamos começar pela Câmara, pela TV Câmara e Jornal da Cidade. O Nelson está no Jornal da Cidade e é talvez o jornalista político mais credenciado do Jornal da Cidade. Até porque eles sabem, os dois sabem tudo do que acontece nos bastidores da política local. Então vamos ver se a gente consegue tirar deles, porque às vezes o jornalista tem jogo de cintura, não quer entregar a fonte, não fala tudo o que houve, até para que continue falando as coisas para ele, entendeu? Não pode virar um jornalista desacreditado. E nós estamos aí, Bauru cheio de problema, o Brasil nem se fala, o estado de São Paulo com problemas, né? Então ninguém melhor do que os dois para a gente dar uma sabatinada. Vamos ver se a gente tem talento para isso, porque os dois têm jogo de cintura para dar com pau. Nelson, como é que está a TV Câmara? Primeiro vamos começar por aí, falar da estrutura da TV Câmara. É um prazer trabalhar numa rede de TV legislativa que começou a se formar nos anos 90 no Brasil. Tem um desafio gigantesco com o diretor de comunicação Marcelo Malacrida nesse momento, que é de formar a simbiose com a rádio digital Câmara FM 93.9, que já está no ar, e de permitir com isso que a rede legislativa converse com o telespectador através de imagens no horizonte. O desafio é falar das coisas locais, é claro, cobrir a questão política do próprio mandato. Os seus atores são os representantes populares lá na Câmara, que são os vereadores, e fazer essa ponte com a programação. Aí entra uma questão muito gostosa, eu em particular, por ser compositor, estou bastante, esperançoso em relação a isso, que é discutir formatos de música em mais de um gênero com Brasília e com a rede. Por ser uma rede é que talvez abra bastante os olhos e os ouvidos. Né? O Nelson é um artista na verdadeira acepção do termo, né? Nivaldo, quanto tempo faz que você está lá na TV Câmara já? Não, eu estou na assessoria de imprensa da Câmara há 6 meses. 6 meses. 6 meses. E trabalhei aqui nos veículos de comunicação de Bauru trabalho por mais de 25 anos. Faz mais, hein? Você está escondendo o ano. Não. Trabalhei em uma emissora há 20 anos e na outra emissora quase 5 anos. Tá velho já, é igual nós, né? Tem experiência. No jornalismo dizem que quanto mais tempo é melhor, o caldo engrossa. Vamos começar com a caldeia. Nelson, como é que você está vendo a administração do Rodrigo Agostinho ante tantos problemas que Bauru está enfrentando e problemas importados que virão sem sombra de dúvida? Como é que você vê o comportamento do prefeito? Toda a cidade espera que nessa hora ou o prefeito tem talento ou a cidade vai perder muito, porque não está fácil realmente perto de problemas em Coab, DAI, etc. Como é que você está vendo o comportamento do prefeito? Depois nós entramos nos problemas. A minha crítica ao prefeito Rodrigo Agostinho é ao seu perfil institucional. A minha modesta opinião de jornalista, o prefeito Rodrigo Agostinho será e pode ser um bom deputado, mas ele não tem perfil de enfrentamento das questões estruturais da cidade. Ele foge muito aos problemas, não ataca os problemas estruturais e
viver de ser prefeito é saber dizer não. Eu acho que o Rodrigo tem uma enorme dificuldade de discutir e enfrentar os problemas e dizer não. E a conta dessa incapacidade do ponto de vista de gestor dele, que é a minha crítica em particular, com todo respeito, é de que a conta disso será muito cara para a cidade já, desde já. Uma vez eu disse aqui na TV Prevê, vê se você concorda ou não. O perfil do Rodrigo, ele acha que os problemas vão se resolverem por si só. É questão de dar tempo, resolve. Dá tempo, resolve. E não enfrenta os problemas. Acho também que ele não só não enfrenta os problemas, como não estruturou a equipe daí, porque ele é um cara de muito boa intenção, é um jovem que tem vocação política evidente, mas o gestor para ser prefeito, isso é uma questão o administrador sem nenhuma presunção que não está na veia dele. Para mim, o Rodrigo é o típico homem público de poder legislativo e não de poder executivo, por uma série de razões. Tá aí, quem sabe vai para deputado federal, porque a cidade está precisando, né, Nelson? Sim. Acho até que ele preenche naturalmente os requisitos. Agora, ele tem um grande desafio com esse erro de gestor dele, que é queimar até que ponto esse patrimônio político, e queimar esse patrimônio político pode gerar alguns prejuízos inevitáveis depois na conta com o eleitor. E até que ponto isso prejudicou a cidade também nesses anos, né, Nelson? Bastante. O Rodrigo não cuidou da estruturação da máquina pública, que já estava deteriorada. Isso parece conversa chata de gestor, de questão econômica, mas isso faz uma diferença enorme no tempo. Um único dado aqui, entre tantos possíveis, o Rodrigo pega a administração pública mais ou menos reorganizada pelo Tuga depois de um caos, no 2005, e ele tem uma folha de pagamento de cerca de 10 milhões de reais. Neste momento, com todas as outras contas e dificuldades em andamento, a folha de pagamento da prefeitura tem 22 milhões de reais. Que bobeada que deu aí, né, Nelson? O plano de cargos, carreiras e salários necessários para ser discutido e implementado do ponto de vista do funcionalismo público deixa um passivo gigantesco, sem mexer na estruturação de todas as pastas. Isso é um erro muito caro para a cidade e que a cidade tem que pagar. Para quem está em casa, tem que imaginar depois outras alternativas, porque o Rodrigo, por exemplo, não tem dinheiro mais para fazer o bom programa de pavimentação que ele fez, do ponto de vista com de dinheiro amplitude. Que o Tuga deixou, né? Só que nadando de braçada do ponto de vista das médias de receita, a verdade é que você teve na gestão do Rodrigo a reestruturação feita pelo gestor anterior, que é o Tuga, isso é uma questão de reconhecer, os números apontam isso, e ele teve médias de receita muito acima da inflação no chamado período de vacas gordas. Só que, por causa da crise institucional cíclica do país, que a cada 4, 5 anos se repetem esses problemas, a conta fica muito cara agora. Não é verdade que a prefeitura não tem mantido a arrecadação, que está perdendo muito recurso em relação à meta da inflação. A verdade é que a conta do passivo dele cresce a máquina ficou muito inchada de cara. Nivaldo, que análise você faz do Rodrigo como administrador? Eu compartilho em partes com o que o Nelson passou. Eu acho o Rodrigo um governo de sorte. Primeiro, quando da eleição dele no primeiro mandato, se o telespectador da TV Prevê analisar, ele não era o favorito, ganhou a eleição, caiu no colo dele a eleição para prefeito, pegou uma administração que estava equilibrada pelo gestor anterior, no caso o ex-prefeito Tuga Angelami, e tudo que vai de frente hoje com o Rodrigo, parece que nesse meio tempo ele tem sorte. A gente tem exemplos claros aí que a situação econômica hoje, pegar um exemplo de hoje, a situação econômica do país hoje está comprometida, Bauru, como o Nelson ressaltou e muito bem, também. No entanto, um dos maiores problemas que seria, por exemplo, a construção da estação de tratamento de esgoto, quando espera-se dificuldade no repasse, na liberação do recurso para o governo municipal, já foi liberado parte desse recurso. Há um comprometimento, inclusive, do Ministério
das cidades, que prevê que não haverá problema. Mas a gente está vendo que o efeito é iminente, todo mundo está vendo que o momento é hora de fechar a torneira. E por enquanto ele não sentiu ainda esses efeitos, mas eu acho que não vai muito longe, ele vai enfrentar problemas. E aí eu até arrisco, se o senhor me permite, professor, se o Rodrigo foi eleito com uma boa margem de votos, um percentual muito elevado, mais de 80%, eu acho que quando ele entregar o governo dele, ele não vai gozar desse privilégio acima da média. Eu acho que ele vai ficar abaixo da média. Agora, a única coisa, eu concordo plenamente, né? A única coisa que eu discordo de você é que não caiu no colo dele, não. Tem duas coisas distintas, o administrador e o candidato. Eu acho que ele é um ótimo candidato. É um candidato que humildemente chegava na televisão. Então ele era, vamos pôr em relação ao Tuga, uma experiência administrativa, o Tuga, o Caio, no caso que ele derrotou, ele não era favorito. O Caio, com aquele currículo maravilhoso, fez isso, fez aquilo. Então dava aquela impressão na hora da propaganda que ele falava assim, ó, é bom para você votar em mim, hein? E o Rodrigo vinha, por favor, vota em mim, me ajuda a ajudar você. Então ele é um candidato extremamente simpático, você está entendendo? Então ele ganhou porque ele era o melhor candidato que se apresentava na televisão. Mas as pesquisas... né? Agora, eu vejo falhas neles como administrador. Não ganhou no colo, não. Ele subiu todo dia. Naquela época eu era metidinho a fazer pesquisa. O Ibope do Rodrigo subia todo dia. Mas as pesquisas, quando iniciada o período eleitoral... Ele é muito carismático. Muito carismático. Muito professor, carismático. Quando iniciado o período eleitoral, o Rodrigo não aparecia como favorito. É aí que eu estou querendo acrescentar que a eleição caiu no colo dele pelas circunstâncias do momento. Mas uma semana antes da eleição, eu não tinha dúvida nenhuma que o Rodrigo era o prefeito de Bauru. Então, sobre a aptidão dele na candidatura. Eu lembro disso, eu acompanhei esse processo. O Rodrigo ele é muito esforçado. Muitas vezes ele saía de madrugada aqui de Bauru para ir pegar depoimento na época, o governo federal Luiz Inácio Lula da Silva, que o apoiou também à época, e ele conseguiu reverter o quadro. Não mudou nada, não foi voto do Lula, não foi nada. Mas ajudou, ele ganhou, seguramente ajudou. Não foi. Era dia a dia ele crescia. Mas eu pesquisava em pontos de ônibus, né? Você voltava no outro dia, no mesmo ponto de ônibus, o Rodrigo já tinha crescido. Para pôr uma pimenta nessa relação aqui, como para não perder a veia do jornalismo, eu fico me perguntando quem efetivamente, e se o Rodrigo vai apoiar alguém no pleito do ano que vem. Se apoiar, está desgraçado, Porque eu não vejo nele também esse outro perfil, um cara de grupo que forme grupo para poder... E aqui em Bauru nós estamos acostumados. Partilhado os caciques nenhum quer criar outro aqui em Bauru, hein, Nelson? Historicamente. Um erro histórico já. Pedro Tobias não quis criar ninguém, Iso não quis criar ninguém, não é isso? Uma contradição, né, da formação política que se repete aqui. Verdade, é uma grande realidade. O Nelson está colocando uma coisa. Agora, o Rodrigo, se ele terminar bem esse mandato, para não cometer tantos erros como tem cometido, eu acho que seria, você colocou direitinho. Eu também enxergo o Rodrigo com perfil para deputado. Acho que ele vai me surpreender, e aqui não tem nenhuma presunção nisso, se ele fizer campanha para alguém, se ele se fortalecer como grupo, porque até agora não deu demonstrações nenhuma de que ele é um homem de partido, de grupo, e que sabe formar essas relações. Ele tem o objeto político dele na cabeça, que é um direito dele, de ser deputado, e tem chances de ocupar esse espaço, naturalmente, até pelo seu carisma e as qualidades que ele também tem. Mas aqui, como jornalista, o meu papel não é discorrer sobre as qualidades. Isso o marqueteiro dele faz. Claro. Exatamente. O meu de apontar defeitos e ajustes. Gostei disso. Bom, ô Nelson, vamos sair um pouquinho de Bauru, depois nós voltamos. Só para colocar rapidamente, tá aí, a campanha do PT foi o maior engodo na população brasileira do mundo. Está uma maravilha, está um espetáculo, vou abaixar a luz, vou abaixar a água. E depois deu o que aconteceu, que o mundo está dando risada
até agora, né? Não passou nem um mês, já tudo diferente, porque o país estava quebrado e estava sendo escondido. Como que você está vendo a crise nacional e que hora que você acha que nós vamos começar a sair dessa crise? Vou emprestar 2 raciocínios aqui. Um do Nelson Itaberá, em 2013, mas não é para tratar com brincadeira, não, é uma coisa muito séria, chamado efeito bolha de sabão. Eu particularmente fiquei como cidadão e como jornalista bastante intrigado com a concentração do divisionismo nas ruas, entre vermelhos e azuis, aqui como um simbologismo da polarização entre PSDB e PT. Mas as pessoas estão se programando de novo para ir às ruas dia 16, em boa parte, sem dividir a conta da crise institucional, que é republicana, na minha visão. O judiciário, em sua parcela, em um segmento, vive uma realidade completamente distante daquilo que o Estado brasileiro tem capacidade de compor. Um exemplo, os dados de reajustes salariais muito acima da média no serviço público. Isso se alastra em efeito corporativo de uma forma perdulária e o judiciário precisa também se atentar para essas questões. O Estado brasileiro não tem condições de pagar mais essa conta. E na outra instância dos outros 2 membros da nossa visão republicana, do tripé, o Legislativo trabalhando como chantagista, em boa parte do tempo, do Poder Executivo, que cometeu sérios erros e se permitiu, num governo fracassado de coalizão, de tentar fazer a perpetuação do poder, vivendo a cada 4 ou 5 anos a repetição desse ciclo de crise sem mexer nas estruturas. A conta do Estado brasileiro ficou muito grande e o meu temor agora como cidadão é que a gente vai voltar de novo para a rua cobrando a conta de apenas um dos entes do poder, quando a crise é dos 3, cada um com a sua parcela, principalmente nesse momento da conta do Congresso. Tem muito bandido eleito por nós, que somos culpados no sentido social, lá no Congresso, e a gente tem que entender que esses representantes é que estão fazendo um elo de chantagem nesse momento muito ruim. E deputados com esse perfil, eu vou emprestar aqui um raciocínio do deputado licenciado e secretário estadual da Agricultura, Arnaldo Jardim. Arnaldo, por que você não ficou lá, além do desafio de ser secretário de Estado? Ele falou, Nelson, isso antes do final do ano. Porque o Congresso Nacional vai ser uma grande delegacia de polícia. Era previsto isso no meio. O meu problema agora é se a população vai ter o discernimento de cobrar a conta, principalmente do Congresso e do Poder Executivo, e não só de um lado dessa questão agora. Nivaldo, rapidamente. Professor, bom, eu tenho uma maneira diferente de ver as coisas. Quando o PSDB esteve no governo e contribuiu muito com o desenvolvimento social, inclusive, do país, o PT, eu acho que ele abraçou algumas causas do PSDB e implementou outras. As que o PT conseguiu viabilizar apresentaram resultados positivos. No entanto, hoje eu vejo a briga que acontece no Congresso Nacional. Parece que os parlamentares apostam no quanto pior, melhor. Tem partidos ali que compõem a base aliada do governo federal que não dão isso na prática. E isso daí tem trazido resultados negativos que seguramente a gente vai enfrentar esses problemas lá na frente. Porque a reforma que o governo está implantando, eu acho que é necessária, muitas coisas precisam ser revistas, estudadas, discutidas. No entanto, tem que ser implementada alguma coisa tem que ser feita. Agora, o parlamento, o Congresso Nacional, ele não está fazendo com que a parte dele seja colocada na prática, e isso daí tem dificultado a ação do governo, e o que é mais preocupante, vai dar problemas mais para frente, inclusive. Se a gente tinha uma previsão de uma crise aí por um ano e meio, agora espera-se uma prorrogação nessa crise. E isso daí, quem que vai pagar a conta são os próximos governantes, inclusive. E a crise é muito séria agora, porque o dinheiro acabou, sumiu, e sumiu por 2 motivos. Primeiro,
realmente você falou uma verdade. Aquilo que o governo do Fernando Henrique tinha montado e o PT continuou, trouxe progresso para o Brasil. Mas logo na sequência, problemas principalmente ideológicos, se compondo com países que não têm interesse nenhum para o Brasil. E um montão de países, uns 10, 12 aí, tá certo? Mandando dinheiro estupidamente para fora. Então o dinheiro sumiu por causa de ladrão e por causa de má gestão. Países que não têm condição de dar retorno nenhum para o Brasil. Eu não sei como é que vai fazer agora, sinceramente. Sinceramente. E eu acho que a gente está vivendo de novo o erro do Tilenol. Você só baixa a febre nesse momento, frear o consumo para segurar a taxa de inflação. Não sou economista, mas os dados mostram isso. E não resolve o problema de raiz. E um Congresso que participou de tudo esse roubo não tem nem interesse também, né? Com a crise escancarada do ponto de vista político e um Congresso institucionalizado do ponto de vista de querer mais de um Estado que não tem mais de onde dar. Não tem mais onde dar. Inclusive, professor, até as acusações atribuídas ao presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, parece que está claro que ele está mais no revanchismo contra o governo, porque a gente está falando em governo, não está falando de PT, está falando em governo. E parece que a coisa ficou pessoal e isso daí dificulta a ação, porque o Senado ele tem um outro comportamento, ou um comportamento mais equilibrado. E o Congresso eu vejo que não, a base toda do governo federal está desfeita. É que nós estamos no momento do episódio, mas eu não consigo definir o presidente da Câmara. Ou é porra louca ou é um gênio. Eu não estou entendendo onde ele está querendo chegar. O Eduardo Cunha tem um histórico, para quem dá uma olhadinha lá no horizonte, ele não é nosso aqui, é paulista, mas a gente está falando da questão federativa aqui, considerar o deputado como um ente, lógico, do país. O governo perdeu a mão nas suas próprias, nos seus próprios erros. E aí você cria Severinos Cavalcantes, Eduardo Cunhas. O problema é que o cara não é tão bobo, ele é esperto. Muito esperto. Muito esperto. E ele está tentando esgarçar dentro do esgarçamento do governo, tirando proveito da crise do outro lado. O que é péssimo para o país. Péssimo. Porque ao invés de discutir depois as suas feridas, a gente fica tentando ver quem vai perder mais. Isso é muito perigoso. Eu não consegui definir ele ainda, sinceramente. Porque gênio, o Collor é gênio. Que tipo de gênio que é? Um maluco, gênio. Não é isso? Para ser educado, eu acho ele bastante esperto. Então tá aí. Eu já acho oportunista, se você me permite um conceito mais... Claro. Tem um montão de perguntas. O Luiz Carlos da Bela Vista, boa tarde ao professor e aos convidados. Antes das eleições para presidente da República, assisti uma entrevista na TV Cultura com o senador Pedro Simão, eu assisti essa entrevista também, que fazia parte da base do governo. Ele disse que o PT contratou 50 mil internautas para inventar mentiras de seus adversários. Será que isso ajudou a Dilma a ganhar a eleição? Na minha opinião, o marketing fez a Dilma ganhar a eleição. Vamos ver o Nelson, que é especialista nisso. Inclusive com a inteligência de usar a rede social. Independente de usar para o bem ou para o mal, a verdade é que a rede social foi muito bem utilizada, sim, pelo governo petista e muito bem elaborado do ponto de vista da eleição. E atacando a classe média, né? Chamando de coxinha, zombando de empresário. Usando o que a gente chama de contra-informação o tempo inteiro para criar fatos, mas foram inteligentes. Aqui... a gente critica o conteúdo em si, mas a estratégia funcionou. É verdade. Eu disse aqui na TV Prevê, né? Agora acho que o PT descobriu que é assim. Dinheiro público não existe. O que existe é o dinheiro privado que vira público a hora que o empresário ou a população paga os seus impostos. A hora que chegar lá, vira público. Como é que pode acreditar que vai ficar 30, 40 anos no poder, menosprezando a classe produtora como eles estavam fazendo? Vai ficar vendendo recurso natural eternamente? As commodities estavam no auge, por isso que eles nadaram de braçada. Hoje estão em baixa, né? O preço caindo, né, Nelson? Sim. Então, dinheiro público é o dinheiro que desconta do sua previdência social,
do trabalhador, você está embutido no arroz, no feijão, que o empresário paga. A hora que chega lá, ele vira público. Mas ele tem que sair da iniciativa privada. Como é que pode gastar do jeito que gastaram, Nelson? O economista Fernando Pinheiro Pinho acaba de fazer um encontro com jornalistas, inclusive, para debater um pouco disso e contribuir. E eu acho que ele tem boa dose de razão, independentemente da questão dos erros políticos. Do ponto de vista macroeconômico, o governo abandonou as raízes, agora fica tentando mexer com a febre em relação à questão de taxa de juros, mas sem mexer nas questões essenciais. E um dado para os jovens que estão do outro lado. O país tem mais de 20 milhões de jovens da geração canguru, que antes da nossa, seria inconcebível hoje o menor aprendiz, com 10, 12 anos trabalhando, mas que vivem sob a renda dos pais, das classes A, B e C, cada qual na sua estrutura. E eles vão conhecer um país como adultos daqui a 20, 30 anos, isso do ponto de vista de história é muito pouco tempo, um país de maioria de terceira idade. E a população economicamente ativa vai sofrer um aperto da pirâmide social. Nós deixamos de ser pirâmide e já viramos um bujãozinho, né? No desenho da distribuição de riqueza e renda. Nós teremos sérios problemas de menos jovens com capacidade de atuar, entrando muito tarde no mercado de trabalho. E quem paga essa conta? E quero ver como é que vai entrar agora com a crise também, né, Nelson? Com o pai provedor o tempo inteiro da classe média, isso está cada vez mais esgarçado. O cara vai casar e vai trazer a mulher para morar com o pai, viu? Se continuar do jeito que com certeza. Isso já acontece em países da Europa, está acontecendo isso, muito, né? Muito. A coabitação. Exatamente. Né? A coabitação. Aliás, quem está voltando, a CDHU, com outro dado aqui, mudou até o programa dela recentemente de habitação, por perceber isso, né? Filhos que casaram de forma muito precoce, enfim, voltaram para a casa de pais, avós, estão morando juntos. Como é que você vê isso? Então, eu acho que o PT tirou proveito dessa oportunidade quando, respondendo ao telespectador, né, quanto à utilização das redes sociais, foi feliz na ideia, tirou proveito, conseguiu aí, um resultado positivo. E agora, as consequências disso tudo é que nós estamos enfrentando agora. 8 meses de governo, ainda sem perspectiva, porque tramita pelo Congresso Nacional as propostas de mudança que ainda não foram viabilizadas. Os efeitos, a gente não pode fazer uma medição por inteiro, até porque não temos ainda o que está definido para o jogo. É esperar, professor, ter muita sorte de que o governo, eu procuro diferenciar muito governo de partido. O próprio partido, no caso PT, que é governo, trabalha contra o governo. Eu acho que isso é inadmissível. Mas entendo que a gente tem que esperar um pouco mais para tentar colher frutos, não esses que a gente está semeando agora, professor. Na minha opinião, a Dilma foi um bode expiatório que botaram lá para ser manejada. E a Dilma, em termos de se aproveitar particularmente, o Zé Dirceu é um milionário hoje, como o Collor é um milionário, como o Lulinha é um milionário. Eu acho que a Dilma não aproveitou de nada. E até por isso que ela não fala a mesma linguagem do PT que está no Congresso, entendeu? Não tem, você não vê uma mancha na Dilma, a não ser apoiar todo o Estado, mentir para burro, entendeu, né? Mas ela realmente, eu acho que se tem alguém que o Fernando Henrique falou isso lá fora outro dia, que se tem alguém que não pôs a mão na cumbuca, embora é culpada porque aceitou tudo isso daí, foi a Dilma. Não sei como é que o Nelson vê isso. Aproveitar outra questão do simbolismo das eleições, falando das ferramentas para a eleição. O PT conseguiu vender a ideia de gestora competente que nunca foi gestora na vida. E esse perfil também é outro. Ela era do PDT. Também é outro que foi criado, facilmente demonstrado agora. Verdade. Que não corresponde à realidade. E imagina a dificuldade dela com esse jeito. Transformar o jeito sisudo em gestora de competência, que no histórico nem tinha isso. Mas a propaganda eleitoral foi competente em construir também essa característica nela. E ela vive uma situação agora de
chantagem e de dificuldades pelos erros que o próprio governo Eu não sei como é que ela está aguentando, Nelson, sinceramente. fez. Não sei como é que ela está aguentando. Bastante difícil. Não sei como é que... Não dá para entender. O Reginaldo faz uma pergunta, só o Nelson responde essa. Ó. A imprensa bauruense sempre fez uma excelente cobertura dos trabalhos da Câmara Municipal. E sabemos que a manutenção de uma TV aberta tem um custo muito alto. E muitas pessoas de Bauru comentaram que uma TV Câmara não tem nenhuma serventia na cidade, ou seja, um gasto desnecessário. Qual a opinião dos senhores sobre isso? Acho que a questão do viés da TV pública, ela cumpre como a TV do Legislativo, do Executivo, do Supremo Tribunal Federal, um papel de oferecer ao cidadão uma estrutura de informação sem cortes, por exemplo. Agora, como todo setor público, ela não está desresponsabilizada, não, de discutir a sua estrutura, os seus custos, e o cidadão, mais do que uma obrigação, tem um dever de procurar os seus representantes, o Poder Legislativo, e discutir, cobrar, ir às audiências públicas e ir até a mesa diretora da Câmara e discutir essas questões. É bastante razoável isso. O Pedro Valentim pergunta para os dois entrevistados. No dia 15 de agosto, teremos manifestação legítima contra o governo Dilma e o PT. No entanto, essas manifestações, tanto em Bauru como no resto do país, não há menção às acusações contra o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, e o Renan Calheiros, do Senado. Por exemplo, em nossas cidades não está na pauta dos protestos o desvio ocorrido no hospital de base. Qual é a análise de vocês? Começo? Pode começar, claro. Eu vejo assim, essas manifestações que ocorrerão no dia 16, na verdade, viu, professor? São legítimas, a sociedade tem que se manifestar realmente, mas eu não acredito em resultados em decorrência das manifestações, do protesto. O que eu vejo assim, nós temos que somarmos força nesse momento. É difícil dar sustentação ao governo? É complicado, mas o governo está lá. Eu até gostaria de fazer um desafio a vocês dois, inclusive, que eu temo, e isso é minha maior preocupação. Falam até em impeachment da presidente, mas a minha preocupação é se ela, eventualmente, em decorrência da rejeição da recente pesquisa que o Datafolha apontou, mais de 70% de reprovação, será que ela, por si só, não pode chegar ali na frente, diante dos problemas enfrentados no Congresso Nacional, e renunciar? Isso me preocupa. Porque enquanto a discussão é política, é uma situação. A gente sabe que a presidente Dilma vem de um problema de saúde, a pressão que ela está sofrendo é muito grande, talvez ela não tenha esse perfil de renúncia, mas estrategicamente, de repente, não pode ser feita uma composição para que haja esse entendimento, para que a solução seja resolvida politicamente. Que jeito se 90% da população está contra o governo dela? Então, mas se ela renuncia... Mas precisava convencer os... Porque o problema hoje virou um problema de fé. Ninguém tem fé mais no Brasil. Exato, acredito nisso. Então, agora, também não sei se vai adiantar tirar Dilma. Quem vai pôr? Exatamente. Mas ela não pode ficar mais. Então, eu concordo. Entendeu? Ela não pode ficar mais. Eu concordo que ela está desgastada. Totalmente desgastada. A desinfecção moral necessária que o Brasil passa nesse momento, que é cíclica, a gente vai viver isso de novo, daqui a um tempo, se não mexer nas questões estruturais, o chamado contrato social, ela coloca o governo de joelhos, e uma crítica especial é que o PT não tinha o direito de cometer esse erro com o país. Claro, não tenha dúvida. Agora, a conta, por outro lado, também não é só vermelha. Concordo. Se você pegar o coração dos casos da Petrobras, tem vários partidos que não estão fora da trincheira agora, que têm relação direta, e essa conta não está sendo cobrada também do PMDB, do PP, em outra área do PR e de outros tantos partidos que estão no coração da distribuição desses cargos e dessas estruturas, sem contar as outras estatais e instâncias de governo que sequer foram citados. A corrupção institucionalizada no país foi dividida entre os partidos que participam do poder.
E eu volto ao meu medo original, que nesse esgarçamento a gente cobre só a conta de uma pessoa, para tentar tirar o bode da sala. E não vai adiantar nada tirar o bode da sala. E aqui não há a defesa ou não do impeachment, é a preocupação de discutir, distribuir a conta para todo mundo. Tem razão o Pedro Valentim, o Eduardo Cunha, o Renan Calheiros, esses caras que estão lá, tem vários episódios envolvidos com este ou aquele escândalo. O Temer está a sociedade está cobrando a conta de um lado colocando como a solução é ele. E também não é. Mas, claro que não é. E o país vai cacifar o Temer? Eu tenho minhas dúvidas. Tomara a Deus. Eu tenho que cacifar alguém. Por isso que eu enxergo uma crise, nós ainda não conhecemos o fundo do poço. Exatamente. Só vamos conhecer a hora que começar a acontecer. Em todos os governos, o que já está acontecendo no Rio Grande do Sul. Parcelando o salário de funcionário público. A hora que começar a parcelar funcionário de militar, de juiz, de promotor, de professor, aí que eu quero ver. Que, como eu disse no início, parece que estão vivendo em outro país. Em outro país. O nego está brigando para aumento ainda. O nego está brigando para aumento. Me dá 70% de aumento, entendeu? E o Levi foi claro. O único nego sério que eu estou vendo aí, que eu nem conhecia o Levi antes, é o Levi. Você viu, a reunião dele com os ministros foi, o dinheiro acabou. Não dá para pagar a conta. Não dá para pagar a conta. E deputado está dando aumento, está fazendo coisa. Então eu não sei onde. Eu acho que nós não chegamos no fundo do poço ainda, sinceramente. Ajuda a moradia no judiciário instituída recentemente. Absurdo, os absurdos da questão do tamanho da estrutura do Estado, de ministérios, de cargos e cargos em comissão e outras tantas estruturas. Ficou muito fácil, parece o filho mimado, né? O pai dava R$1.000 por mês, agora não tem mais dinheiro para dar 1.000 e ele quer 1.200. Parece que a gente está vivendo em países diferentes, o executivo e o legislativo. Eu nem me atrevo a dar opinião, embora você fez esse tipo de um desafio, Nivaldo. Mas eu falo assim, a única coisa que está clara para mim, eu não sei qual a solução e quem tem que entrar. A única coisa que está claro para mim, a Dilma tem que sair, não tem o que discutir. 7% de apoio da população é brincadeira. Daqui a pouquinho cabe numa Kombi quem apoia a Dilma. Ela chegou num nível que em nunca existiu em outro país, em outra situação. O Collor tinha isso muito mais do ponto de vista de análise institucional. Quando eu falo nessa condição, professor, eu acho até importante esclarecer com mais detalhes. Por que, de repente, a renúncia poderia ser uma saída estratégica para o governo? A gente percebe que o governo não tem sustentação no Congresso. E eu tenho muita segurança no que eu acho que ela vai renunciar, porque o acordo vai ser, se ela renunciar, aí o Temer assume, né? Agora, se ela for cassada, o Temer não assume, ele é cassado. Aí muda a regra do jogo, exatamente. E o medo é discutir essas alternativas de forma muito conveniente, de novo, sem que cada um responda pelas suas parcelas de erro. Exatamente. Acho muito preocupante. E no outro movimento eu não fui na rua, por exemplo. E não é uma questão de ser vermelho, ser azul, ser amarelo. A minha bronca pessoal como cidadão é com o divisionismo. Não cabe para mim essa ideia que a gente está discutindo este ou aquele partido, esta ou aquela tendência. Não é hora disso. Não é hora disso. As pessoas não se deram conta ainda o que é. Por isso que eu falo que nós não estamos no fundo do poço ainda. Exatamente. Porque não tem. O divisionismo só atrapalha neste momento. E as chamadas, inclusive, para os protestos de rua, levam muita dessa carga do divisionismo. Achar que o vermelho está errado, o azul está mais bonito. Não é por aí, eu acho que o caminho da preocupação de juntar todas essas forças nesse momento para exigir de cada parte a sua cota. E tornar evidente, o Brasil tem 2 novos milionários, e isso já a Justiça do Paraná já mostrou. Um é o filho do Lula, o Lulinha, né? E o outro é o presidiário eterno que está aí, que acabou de ir para a cadeia, que montou toda essa estrutura de corrupção do PT, né? Claro que montou, e o Lula foi um grande beneficiado disso daí. Eu acho que se essas investigações não chegar no Lulinha, no Zé Dirceu já chegou, e no Lula, não vai sair Brasil sério disso daí. Não vai sair Brasil sério disso daí. Um questionamento que eu me faço, professor, até pelas circunstâncias,
Se você comparar a situação quando o Collor foi cassado, teve o impeachment dele implantado, se você analisar a situação ou as situações, por muito menos. O envolvimento nas irregularidades, nas falcatruas hoje, que são apresentadas pela mídia... Mas quem caçou o Collor foi mais o Congresso mesmo. Então, porque ele veio lá das Alagoas, inclusive mas na o época, Congresso hoje eu me tá lembro contra bem, o governo. inclusive eu entrevistei o Collor, TV Prevê foi uma das primeiras, que a hora que o Collor voltou, nós fomos em São Paulo, eu não sei se essa fita dá para passar ainda, eu vou combinar com o Samuel para passar. E ele coloca mesmo, ele se empolgou tanto com a eleição dele, e o dinheiro que sobrou, porque toda a classe produtiva, para o Lula não entrar, deu dinheiro adoidado para ele. Então eles tinham um saldo de campanha, que é onde o PC foi administrar esse saldo de campanha. E ele foi claro. Senador queria falar com ele largava sentado numa cadeira. Ele fala isso nessa entrevista que eu fiz com ele na TV Prevê. Ele largava, um moleque, ele era molecão, e sem partido por trás. Como é que chamava o partido dele? PRN, não era? PRB, se eu não me engano. Era PRN ainda, o PRB, eu acho. Bom, enfim, era um desses pequenos. Pequeno. Ele largava senador lá de 70 anos de idade, esperando horas na cadeira para falar com ele. Ele fala isso, ele fala, eu me empolguei tanto que eu não acreditei no Congresso, eu achei que o povo ia me levar em tudo quanto é lugar. Ele deslumbrou. Então, ele fala isso. Mas uma situação semelhante, professor, o governo hoje não tem o apoio do Congresso. Não. E tem recursos aí, pelo menos indícios. Mas a crise hoje é policial, hoje é crise de bandido. O Collor até então, acho que ele virou ladrão, mais ladrão depois. Né? Porque é um ladrão quanto mais hoje, tá rico, tá aí, tá, né? Mas na época ele era por causa de um Elba, pegaram ele e caçaram ele. Mas hoje, diante da crise, professor... corrupção offshore. Viu, professor? Offshore, mas hoje... quem não acompanha o mercado financeiro, é montar boas empresas. Mas diante da crise, você pode perceber que a oposição, ela evita falar sobre impeachment. É uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas o foco principal eles evitam falar. Porque o PMDB vai ser o grande derrotado. Porque o PT já sumiu, acabou, está se esfacelando. Agora, se fizer impeachment, o Temer vai junto. Então, mas aí é para ele também, porque ele é o vice dela. Automaticamente, vamos seguir essa linha de raciocínio, se fizesse o impeachment, e na teoria a gente pode avaliar isso, o PSDB seria o favorito para vencer a eleição majoritária. Imagina os tucanos... Por que o PSDB não aproveita? Deles, Nós não temos opção. Não, digo que o eleitor fica todo refém da situação. Cada eleição escolhendo o menos pior. Exatamente. O menos pior. Exatamente. É o que eu falo. Antes, todos os partidos aqui no Brasil, o Nelson, que está há anos mexendo com político, como a gente faz também, é o que eu falo. Você pegar dinheiro para a campanha, todo mundo achava normal, todo mundo fazia isso. Né? Sim. Você lembra? Então ninguém questionava. Né? Como procurar gente virgem na zona de meretrício. Em político, todo mundo que está aí pegou dinheiro ilegalmente para a campanha. Agora, o problema dos ideólogos do PT tão bravo aí, porque o Zé Dirceu não pegou só para o PT, porque eles achavam que iam ficar 30 anos no poder. Pegou para ele, pôs no bolso e pegou para o PT. Pegou para comprar deputado e etc., para o projeto de poder deles. E o Lulinha é a mesma coisa. Então, gente séria do PT, que é criada naquela convicção, roubar para a campanha pode, não pode roubar para o negócio particular do cara. Para mim é roubar do mesmo jeito, né? O Brasil viveu uma questão de sofisticar o processo de corrupção. Exatamente. Montar a empresa laranja lá fora, que eu comentei, transformar consultorias de comunicação, de palestras, Maluf em caminhos para se pagar contas que não se sustentam. Para tirar dinheiro do Estado, não tem jeito. O ralo ficou muito grande, ficou institucionalizado e sofisticado. Não podia dar noutra. Agora, eu começo a conversar com os jovens, e, embora seja próximo da minha geração, me preocupo com o distanciamento deles da formação política. Eu me lembro, em 89, indo para a rua, confesso, na força da onda, mas sem ter capacidade até por força
da idade, de ter esse cenário pronto na cabeça. E de novo a gente vive esse processo e vai repetir de novo esse processo daqui a alguns anos. Eu não vejo escapatória. A gente é muito novinho do ponto de vista de redemocratização. Os países que enfrentaram essa depuração, a conta é muito dura, eles levaram muito mais do que uma década, do que a nós, que só redemocratizamos ou começamos a aprender a discutir a tal da democracia com seus erros e acertos apenas a partir dos anos 90, efetivamente. Eu sinceramente espero que as autoridades lá em cima se acertem para não comprometer o futuro da nação. Eu não confio mais em autoridade, viu, Nivaldo? Eu espero que o povo se conscientize, se politize, crie vergonha na cara. Pare de ser passivo. Para de ser passivo, seja mais limpo, para de jogar papel na rua também, que Bauru está emporcalhada, né, Nelson? Quer dizer, eu acho isso aí, está na hora do brasileiro perceber que é gente, o negócio não é só a grana, não. Tem que trabalhar, né, professor? Sinceramente, eu sou um péssimo conselheiro no momento, eu não enxergo, vai ter, claro, mas não enxergo por onde está a saída de jeito nenhum. E vivendo um erro da crise de moralidade sob o lado da alienação, que você chega e cobra do prefeito por que a folha de pagamento está desse tamanho, por que vai fazer um empréstimo sem ter feito a programação do ponto de vista financeiro, deixando a conta para o próximo, você parece só um chato. Você vira mais um chato na lista. Porque... E até parece que você está contra os professores primários. Que você é contra. Isso, né? Há uma inversão de lógica e apropriação disso muito diretor, eu recebo um e-mail bravo, para de falar. Mas um diretor de escola infantil em Bauru ganha mais do que o diretor da Universidade de São Paulo da odontologia. É um absurdo, é 13, 14 conto por mês. A universidade gastando 100% da sua folha de pagamento. Absurdo. Com a receita inteira. Não, a Unesp gasta mais. A USP chegou de de passar 100%. Falar dessas coisas, tem que parar de ter gueto, parar de ter célula. Você vai comentar sobre a universidade pública, cada qual com seus defeitos. Parece que você está cometendo um atrevimento em relação ao outro. Tem funcionário que eu não vou falar de que poder que ganha 100 mil reais por mês. Absurdo, onde vai parar? Absurdo. O problema é que não tem mais dinheiro para pagar essa farra. Bom, infelizmente já passamos de 50 minutos de entrevista. Nivaldo, o que você gostaria de falar mais para o nosso telespectador? Professor, mais uma vez eu gostaria que as nossas autoridades, os nossos governantes, tomassem juízo, até porque eles precisam e eles têm um compromisso com o nosso povo, e serem mais felizes na discussão coletiva, que é de interesse da população, e parar de ficar olhando para o umbigo deles. Eu acho que a gente precisa que as autoridades se entendam, porque até então é elas que nos representam lá, e a gente precisa que eles tenham sorte nesse entendimento para que não sejamos prejudicados no futuro, sejamos felizes no futuro. Nelson. Agradecer, poder ficar do outro lado, ao invés de perguntar e responder, sempre um desafio. É muito mais fácil ficar com a espingarda na mão, mesmo que não tenha chumbinho. Mas agradecer para poder participar desse espaço, que é reconhecidamente bastante acompanhado pelo bauruense, e fazer com que as pessoas talvez se mexam um pouquinho mais, deixem de ser tão passivos, e cuidado com o divisionismo nesse momento entre cores, do ponto de vista político, porque o país precisa muito mais do que divisão de lados. Não, eu vou trazer o Nelson outra vez, exatamente para essas análises de Bauru, que o Nelson é uma pessoa que está enfronhado em tudo aí. Hoje, acabamos nem falando de Bauru só, criticamos o Rodrigo só e ficou. Peguei no pé dele, para não perder o costume. Nelson, obrigado pela presença. Nivaldo, obrigado, professor. Obrigado, querido. Está aí. Não acredito em tudo que nós falamos aqui, porque nós também não temos certeza de nada. Mas se Deus quiser, o duro é achar quem que vai para o lugar para fazer o papel. A única coisa que eu estou convencido, a Dilma para de sofrer, vai lá tomar chimarrão lá no Rio Grande do Sul, para que
Senão ela vai morrer já já. Não tem. A pressão psicológica que ela deve estar sofrendo deve ser uma coisa terrível. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.